Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Nessa aula do nosso curso de Matemática Básica, vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. É o seguinte, historicamente, os números racionais se desenvolveram antes, na verdade, que os números inteiros. É isso aí, aqueles números inteiros que a gente viu na última aula, que são os números que não têm vírgula, né? São todos, como o nome já diz, inteiros, mas que englobam também números negativos. Os números negativos, como eu já disse, foram aceitos na matemática, propriamente dita, muito mais adiante. Agora, os números racionais, as frações, já eram conhecidas há muito tempo atrás, bem antes dos inteiros propriamente ditos. Agora, de maneira didática, para ficar mais didático, a gente estuda os números racionais depois dos inteiros, tá certo? Já que todo número racional é uma fração, certo? É todo número que pode ser escrito como uma fração entre dois números inteiros, sendo que, é claro, no denominador não pode estar um número zero, já que não existe uma fração com denominador zero. Como a gente sabe, se colocar na calculadora, a divisão por zero não existe. Tranquilo? Então, vem comigo. Ora, como a gente sempre começa aqui no Matemática Rio, vamos começar com um desafio. Vamos ler juntos. Uma determinada colônia de bactérias se prolifera de tal maneira que a superfície que ela ocupa dentro de um recipiente dobra de tamanho a cada dia. Em 30 dias, toda a superfície do recipiente estava coberta pela colônia. Então aqui tem um exemplo de como seria essa colônia, um recipiente. Tá? E aí é o seguinte, na letra A eu pergunto, quantos dias essa colônia levou para preencher metade da superfície do recipiente? E aí? E na letra B, se colocarmos duas colônias iguais ao mesmo tempo dentro do recipiente, quantos dias elas levarão para preencher toda a superfície? Como sempre, eu peço para você pensar um pouquinho sobre esse problema, que no final do vídeo eu venho com a resposta. Tranquilo? Vamos então agora falar sobre os números racionais. Como eu disse, os números racionais formam um conjunto de todas as frações, desde que as frações tenham como numerador um número inteiro e como denominador também. Vou falar o que é numerador e denominador agora mesmo, olha só. Primeiramente, eu vou dizer que esse conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, com um tracinho do lado, e como eu falei, ele é um conjunto que engloba todas as frações. E as frações da seguinte forma. Deixa eu escrever aqui, por exemplo, uma fração qualquer A sobre B. Tá? Esse traço aqui é o traço que indica que é uma fração. Então, em cima eu tenho um número e embaixo também eu tenho um número. Mas aí você vai falar assim, professor, tem letra e letra, não tem número nenhum. Ora, nesse caso, a letra ela ocupa o lugar de um número. É como se fosse um número de uma maneira geral ali. Tá? Para não escrever um número específico, a gente coloca uma letra para representá-los. Beleza? Então aqui eu tenho traço de fração e aí eu tenho o seguinte, o número que fica aqui em cima, no caso desse A, ele é chamado de numerador. Numerador da fração. E o B, ele é o denominador. Então, A, numerador, B, denominador. O que está em cima é o numerador, o que está embaixo é o denominador, certo? Então, isso aqui é uma fração. Nesse caso, dos números racionais, a fração que a gente vai estar estudando aqui, o numerador é um número inteiro e o denominador também. Então, eu posso escrever esse conjunto aqui da seguinte forma. Eu posso dizer que é o conjunto formado pelas frações A sobre B, tal que, lembra da aula da simbologia? Esse símbolo aqui significa tal que. Então é uma fração tal que o A pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Pode ser qualquer número inteiro, o que a gente viu na aula passada, e o B, eu posso escrever tanto a letra E, assim, como o símbolo lógico E, dessa forma aqui, certo? O A pertence aos inteiros e o B pertence também aos números inteiros, asterisco. Você lembra do asterisco? Ele exclui o zero do conjunto. Por que não pode ser zero aqui? Porque, como a gente sabe, coloca na calculadora aí, qualquer calculadora, qualquer número dividido por zero. Você vai ver que vai dar um erro aí, vai dar uma mensagem de erro. Ou vai dizer que a conta não existe, que é impossível, enfim. Então, uma fração ela não pode ter como denominador o número zero, certo? Então, é assim que se define o conjunto dos números racionais. Beleza? Então aqui eu tenho todas as frações
englobadas nessa definição aqui. Você vê que só tem letra, você fala assim, mas é um conjunto numérico e não tem número nenhum ali, só tem letra. É como eu disse, as letras, elas representam números de maneira mais generalizada, para não precisar ficar escrevendo todos, até porque não dá para escrever todas as frações ali, né? Então eu posso dizer que esse conjunto aqui também, ele é igual, colocando alguns exemplos aqui, tá? Ele é igual a, sei lá, vamos dar algumas frações aqui, menos 1 sobre 2, 0 dividido por 1, por exemplo, menos 3, 4, 1,333, etc. Sei lá, 1/3, e assim por diante. Vou botar mais uma fração aqui, vou botar 7/5, e assim por diante. Tá? É um conjunto também infinito, certo? E aí eu tenho todas as frações. Você vai falar assim, mas professor, tem elementos ali que não formam uma fração, né? Por exemplo, esse menos 3 aqui não é uma fração. Esse 4 aqui também não é uma fração. Esse número aqui, ó, não é uma fração. Mas todos eles também são números racionais. E eu vou dizer por quê exatamente agora. Olha só, o 4, apesar dele não estar sendo escrito ali como uma fração, eu posso transformar o 4 numa fração facilmente, beleza? Basta eu colocar, por exemplo, o 1 embaixo do 4. Todo número inteiro, ou seja, aqueles números que não têm vírgula, eles têm ali, de maneira oculta, o número 1 como denominador, pois dividir por 1 toda a fração, é bom que se entenda a partir de agora, é uma divisão. Então eu tenho, por exemplo, uma fração A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. Então eu tenho aqui que 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 1, certo? Isso vai dar 4. Mas eu posso escrever também de uma outra forma. 8 dividido por 2, já que 4 também é a mesma coisa que 8 dividido por 2, é ou não é? Então uma outra fração que representa o 4. E aí qualquer número inteiro, essa fração aqui, por exemplo, ó, 0 sobre 1, é a mesma coisa que 0. Tá certo? É ou não é? E aí é o seguinte, o menos 3 também. Menos 3 não é uma fração, mas eu posso escrever como sendo uma fração. Eu posso colocar, por exemplo, menos 3 sobre 1, de maneira análoga ao que eu fiz anteriormente. Eu posso colocar também menos 9 dividido por 3. Se eu fizer menos 9, uma dívida de R$9, dividida para 3 pessoas, vira uma dívida de R$3 para cada uma. Então, menos 3 para cada pessoa, certo? Então, uma outra fração que representa o menos 3. Agora, esse número aqui, que é um número decimal, você vai falar assim, mas não é uma fração. Só que eu consigo transformar também numa fração. Então vai ser o seguinte, 1,33333, eu posso escrever assim também, ó. O nome daquilo ali é uma dízima periódica. Então eu posso colocar reticências para dizer que esse 3 aqui segue indefinidamente, ou eu posso colocar um tracinho em cima do 3 para dizer que ele está se repetindo ali indefinidamente até o infinito, certo? Então sempre que eu tiver números decimais, sejam eles finitos ou infinitos com dízima periódica, esses números também eu posso representar através de uma fração entre dois números inteiros, certo? Esse número aqui, por exemplo, 1,33333, eu posso escrever como sendo 1 mais 0,33333. Posso ou não posso? Se eu somar 1 com isso aqui, eu vou ter exatamente isso, certo? E aí eu sei que o 1 é a mesma coisa que 9 dividido por 9, beleza? Eu vou falar sobre isso, sobre como transformar número decimal, sejam eles dízima periódica ou decimais finitos, em fração, como transformar decimal em fração, em vídeos posteriores. Aqui eu vou fazer direto, mas não ligue se você não entender bem, tá? Vou fazer bem rapidinho. Então, 9 dividido por 9 é igual a 1, mas eu sei que 0,333 indefinidamente é a mesma coisa também que 3 sobre 9. E aí eu posso dizer que 1,333 é a mesma coisa, repito, o denominador, já que os denominadores são iguais, aqui é 9, aqui é 9, eu estou somando, e aqui em cima 9 mais 3, que vai dar 12. Então, 12 dividido por 9 é igual a 1,333. Professor, não estou acreditando muito. Ora, vamos pegar uma calculadora aqui, ó. Então vou usar essa calculadora aqui para a gente ver que realmente dá certo. Olha só, eu tenho então 12 dividido por 9. Quanto dá isso? 1,33333 indefinidamente. É claro que a calculadora não tem infinitas casas decimais, por isso ela para em algum momento. Mas aquele 3 ali continua indefinidamente. Eu poderia dar a minha caneta aqui para o meu filho, para o meu neto, eles iam continuar escrevendo 3 eternamente, certo? E aí, para não precisar escrever eternamente, a gente usa simbologia matemática.
ou coloco as reticências ou eu coloco esse tracinho em cima do 3 para indicar uma dízima periódica. Não se preocupe, vamos falar sobre isso mais detalhadamente mais adiante nos vídeos. Então, um outro exemplo de número racional que eu posso escrever como uma fração é um decimal finito, né? Ou seja, digamos que eu tenha menos 0,1. É um decimal finito, ele tem fim. Ele não tem infinitas casas decimais. Então, como é que eu posso escrever esse número aqui? Uma casa decimal, eu coloco 10 no denominador, com apenas um zero aqui. Uma casa decimal, um zero. É um macete também, que eu vou falar mais adiante. E aí o menos 0,1, esse número aqui, 0,1, eu vou escrever em cima. Só que 0,1 é a mesma coisa que 1. Né? Como ele é negativo, menos 1. Então é a mesma coisa que menos um décimo, isso aqui, ó. Certo? Então, recapitulando, os números racionais são todas as frações entre números inteiros, número inteiro em cima, número inteiro embaixo, no numerador e no denominador, sendo que o denominador não pode ser o zero, e os números racionais englobam todos os números inteiros e também as dízimas periódicas e os decimais finitos. Foi isso que nós vimos aqui. Dessa maneira, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que os números naturais, esse conjunto aqui, ó, eles estão dentro dos inteiros, como a gente viu no vídeo passado. Então, os inteiros estão aqui, ó. E agora eu defini outro conjunto de maneira que todos os inteiros também podem ser expressos como uma fração. Então, os inteiros eles estão dentro dos racionais também. Sim ou não? Logo, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Posso colocar um outro conjunto aqui por fora, que vai ser o conjunto exatamente dos números racionais, certo? Então, dessa forma, eu posso escrever o seguinte. Eu posso dizer que os naturais estão contidos nos números inteiros, certo? Ó, os naturais estão dentro dos inteiros aqui, ó. Pelo diagrama dá para a gente observar. E, por sua vez, os inteiros estão contidos nos racionais, certo? Todos os inteiros eu consigo expressar como uma fração, todos os naturais também. Então, esse diagrama aqui serve para os números racionais, e aí a gente percebe que os inteiros estão lá dentro e os naturais dentro dos inteiros, que também está dentro dos racionais. Tá claro? Beleza? Podemos prosseguir? Então, tranquilo, vamos agora observar então como seria a representação na reta numérica das frações. Muito importante também a gente saber localizar, ou pelo menos estimar a localização de um número racional. Certo? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Beleza. Vamos desenhar aqui a reta numérica. Dessa forma aqui, como a gente já sabe, coloca a setinha aqui para o lado do crescimento. Essa reta aqui é a reta dos números racionais. Mais uma vez, o primeiro passo é a gente determinar onde está o zero. Se determinarem pela gente no exercício, beleza. Se não, eu determino. Eu quero que o zero fique por aqui assim, ó. Então aqui vai estar o zero, que é a origem dessa reta numérica, beleza? Agora eu vou determinar a unidade. Eu quero que a unidade seja isso daqui, ó. Então daqui até aqui eu vou ter uma unidade. Então aqui vai estar o 2, aqui vai estar o 3. À esquerda do zero vão estar os números negativos, aqui o menos 1, aqui o menos 2, aqui o menos 3, etc. Tá certo? Aí agora é o seguinte, eu quero localizar nessa reta numérica aqui, onde está a fração, digamos, 1 sobre 2. E aí? 1 sobre 2 está onde nessa reta numérica? Bom, tem algumas maneiras de a gente analisar isso daí. Sempre que o numerador, a parte de cima da fração, for menor que o denominador, a gente diz que é uma fração própria, tá certo? Então essa fração aqui é uma fração própria, ela está entre 0 e 1, beleza? Então eu já sei que essa fração está entre o 0 e o 1. Ela vai estar nesse intervalo aqui, ó, certo? Exatamente aonde nesse intervalo? Ora, 1 dividido por 2, imagina que você tem lá 1 inteiro e está dividindo por 2. Isso vai dar quanto? Vai dar metade. Né? Se eu tenho 1 inteiro e divido ele em 2 pedaços iguais, vou ter 2 metades. Então, essa fração aqui, ó, é a mesma coisa que 0,5. Então, ela está bem no meio entre o 0 e o 1. Aqui vai estar, então, a fração 1 sobre 2. Você tem que efetuar uma breve divisão aí, ou então estimar. Né? Eu sei que o 1 é metade do 2, então está bem no meio entre o 0 e o 1. Outro exemplo aqui seria localizar, né, talvez um número decimal. Então, onde estaria o número menos 1,333?
Então é o seguinte, menos 1,333 é um número negativo, começa daí. Então vou estar na parte negativa aqui da reta. Agora é o seguinte, esse número aqui é um número que vai estar entre o menos 1, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, do menos 1 até o menos 2. Certo? Repara só, esse número aqui ele é menor que menos 1, né, para cá, mas ao mesmo tempo ele é maior que menos 2, certo? Então ele vai estar nesse intervalo aqui, exatamente aonde? Ele vai estar mais perto do menos 1 ou do menos 2. Eu sei que bem no meio aqui, ó, é o menos 1,5, certo? Bom, o menos 1,33333, ele vai estar então à direita do menos 1,5. Ele é um número que é maior que menos 1,5. Eu posso dizer, ó, que o menos 1,33333, ele é maior que menos 1,5. Tá certo? Não conseguiu enxergar isso? A gente analisa casa decimal por casa decimal, certo? Ou a gente iguala o número de casas decimais. Ou seja, eu posso dizer que esse número aqui, que é um 3 que se repete indefinidamente, vai ser maior que menos 1,5 e um 0 aqui que se repete indefinidamente. Esse 0 depois do 5 não tem valor algum, certo? Então esse 0 repete indefinidamente, aí eu igualo as casas decimais. Agora para analisar, é o seguinte, a primeira casa aqui, no caso das unidades, é menos 1 e aqui é menos 1 também. Então, igual, beleza, vamos prosseguir para a próxima. A casa dos décimos aqui, ó, aqui é 3 décimos, e aqui 5 décimos. Aí você vai falar assim, mas 5 décimos é mais do que 3 décimos. Concordo contigo. Só que como os números são negativos, lembra que eu falei que a lógica se inverte? Então, nesse caso, 1,3 positivo é menor que 1,5 positivo. Concordo com você, beleza. Só que quando eu pego números negativos, a lógica se inverte. É isso aí. Então, se eu fizer menos 1,3, eu vou inverter esse sinal aqui de desigualdade, e o menos 1,3 vai ser maior que menos 1,5, certo? Beleza? Tá claro? Então é isso aí. O menos 1,33333, então ele vai estar localizado mais ou menos por aqui assim, ó. Então aqui seria a localização do menos 1,333 indefinidamente, certo? Eu vou fazer apenas esses dois exemplos aqui, mas é claro que você tem que procurar por outros exercícios para localizar números racionais na reta numérica. Beleza? Então eu dei algumas dicas aqui de como fazer essa localização, efetuando a divisão, estimando, enfim. É muito importante que você saiba localizar. Isso é uma coisa que é sempre pedida em provas, enfim. Então você tem que saber fazer essas coisas aqui. A comparação também entre números inteiros é muito importante, você saber qual fração é maior que a outra. Aliás, vamos fazer um exemplo aqui só para ficar bem claro, né? Se eu tenho aqui duas frações, digamos, 9/50 ou 1/3. Aí eu pergunto para você aqui, que sinal eu coloco aqui, de maior ou de menor? 9/50 é maior que 1/3 ou 9/50 é menor que 1/3? E aí, o que você me diz? Ora, a gente pode fazer aqui de duas maneiras também. Eu vou fazer por estimativa primeiro. Então, nesse caso aqui, ó, eu percebo que o 9 e o 50, eles estão muito distantes um do outro. Então, quer dizer, quanto maior é o meu denominador e menor é o numerador, mais próximo do zero vai ser a divisão. É ou não é? Se eu pego uma coisa pequena e divido por uma coisa muito grande, imagina que eu tenho uma barra de chocolate novamente. Tá? Uma barra de chocolate, um inteiro. E eu divido em 50 pedaços. Vão ficar 50 pedacinhos pequenininhos, certo? Agora, se eu tenho uma barra, a mesma barra de chocolate, e divido em 3 pedaços, os pedaços ficarão maiores. Então, quanto mais eu aumento o denominador, o número pelo qual eu estou dividindo, mais próximo do zero vai ficando o meu resultado. É claro, caso eu não altere o meu numerador, né? Se o numerador for menor que o denominador. E já aqui, ó, o 1 está perto do 3. Então aqui eu já, por estimativa, eu já faço o seguinte aqui, ó. 9/50 vai ser menor que 1/3, certo? Uma outra maneira de perceber isso é efetuando a divisão. Então 9 dividido por 50, eu vou fazer na calculadora aqui, só para agilizar as contas, tá? Então 9 dividido por 50, depois 1 dividido por 3. Vamos ver quanto vai dar. Abrindo a calculadora, ó. 9 dividido por 50. Eu não tenho preconceito algum com o uso de calculadora, tá? Sempre que você sentir a necessidade de usar a calculadora, use-a.
Só que é muito importante que você saiba efetuar cálculos mentalmente, ou então botar a mão na massa e efetuar. E eu vou dar dicas sobre isso em aulas futuras, sobre cálculo mental. Mas por enquanto, como eu não falei ainda de divisão, de nada disso, a gente usa a calculadora tranquilamente, beleza? Então 9 dividido por 50, tá lá, 0,18. E 1 dividido por 3, 0,33333, etc. Então, como a gente sabe, o 0,18 é menor que o 0,33333, certo? Basta analisar casa decimal por casa decimal novamente. Tá claro? Então, eu sugiro bastante, muito mesmo, que você exercite mentalmente esse negócio de estimativa, de fazer cálculo mental, e também de perceber qual fração é menor que a outra, maior que a outra, lembrando que na parte negativa, ó, o zero aqui é como se fosse um espelho, lembra que eu falei isso em aulas anteriores? Então, o que está aqui à esquerda do zero é negativo, o que está à direita é positivo. E tudo que está na parte negativa é o contrário da parte positiva, certo? Então, tem que lembrar que essa lógica aí se inverte quando os números são negativos, beleza? E aí eu sugiro fortemente que você trabalhe com isso. Tá? Resolva muitos exercícios envolvendo localização de racionais na reta numérica, também comparação entre números racionais, entre frações, que coloquem ordem crescente, ordem decrescente. É muito importante que você saiba fazer isso. Beleza? Então vamos lá para o nosso desafio. Deixa eu ocultar aqui, voltar com o desafio. Beleza. Então é o seguinte. Uma determinada colônia de bactérias se prolifera de tal maneira que a superfície que ela ocupa dentro de um recipiente dobra de tamanho. Deixa eu sublinhar aqui, ó, porque é importante. Ó, dobra de tamanho a cada dia. Então, a cada dia que passa, tem o dobro do número de bactérias, certo? Em 30 dias, toda a superfície do recipiente estava coberta pela colônia. Então, já ocupou todo o espaço em 30 dias, em um mês. Quantos dias essa colônia levou para preencher a metade da superfície do recipiente? A tendência que a gente tem aqui, né, eu imagino que muitos de vocês pensaram assim, é responder direto 15. Ora, metade do recipiente, 15 dias, metade de 30. Só que não. É isso aí, isso é uma pegadinha. Olha só. Por que só que não? Por que é uma pegadinha isso daqui? Porque é o seguinte, se a cada dia o número de bactérias dobra, isso quer dizer que o número de bactérias estava reduzido à metade no dia anterior. É ou não é? Então, se eu tenho toda a superfície do meu recipiente em 30 dias completamente preenchidas, né, ó, essa superfície aqui ficou totalmente preenchida em 30 dias, isso quer dizer que no 29º dia, apenas a metade estava preenchida. Certo? Que aí no dia seguinte vai dobrar o número de bactérias e vai preencher tudo. Certo? Então, como dobra a cada dia, o dia que estava reduzido à metade era no 29º dia. Então, quantos dias levou? 29. É um pouco contraintuitivo isso que eu disse, mas é por causa disso que eu falei, certo? Agora, a segunda pergunta. Se colocarmos duas colônias iguais ao mesmo tempo dentro do recipiente, em quantos dias elas levarão para preencher toda a superfície? Imagina aqui, ó, um recipiente. Eu tenho aqui um recipiente, agora imagina que eu não coloque duas, eu coloque uma colônia só, lá no iniciozinho, apenas um indivíduo no começo. No segundo dia, vai ter o dobro de indivíduos, vai ter 2. Então é o seguinte, se eu colocar duas colônias iguais lá no iniciozinho, é como se eu tivesse eliminado o primeiro dia, né? É como se eu começasse a partir do segundo. Então, em quantos dias vai levar para preencher toda a superfície se tiver duas colônias iguais? Vai levar os mesmos 29 dias. Certo? Você fez de outra forma? Então, deixa nos comentários aí como você fez e vamos discutir. É sempre importante discutir resoluções de problemas. Tranquilo? Então, essa aula de números naturais é só isso? Eu, novamente, sugiro que você resolva vários problemas para se aperfeiçoar cada vez mais na matéria. Grande abraço. Tchau, tchau.